E aí, meus queridos, eu sou o Daniel Barra, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre um umidor para charutos. Então hoje a gente vai falar como escolher um umidor e como preparar ele para receber os charutos e como usar esse umidor. Então a gente tem aqui do meu lado um umidor com capacidade para até 200 charutos, e a capacidade de charutos vai depender de como você vai organizar eles aqui dentro. Vocês vejam que ele tem algumas prateleiras onde você pode colocar os charutos ou caixas de charutos semi-cheias, vazias, etc. Então vai depender bastante da bitola dos charutos e da arrumação. E eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho desse umidor, que foi um umidor que eu ajudei a projetar com o pessoal da Reserva Umidores. Então eu e o Vladimir, a gente foi desenhando, foi rabiscando. Então esse daqui é o umidor que ele fez para mim. Então se vocês quiserem se empolgarem com esse umidor, manda um direct lá no Instagram do Vladimir falando que você quer um umidor do Daniel Barra. Eu vou ficar feliz se mais gente tiver um umidor igual ao meu, que aí a gente vai trocar figurinhas a respeito dessa beleza aqui. Então, tem gente que chama esse troço de umidor, tem gente que chama isso daqui de porta-joia, vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. O objetivo é que ele seja bonito e ele consiga manter a umidade dos meus charutos. E eu vou mostrar para vocês agora o que a gente precisa fazer com um umidor novo porque você não pode pegar seu charuto e colocar nesse umidor assim que ele chegar na tua casa. Você não pode fazer isso daí, senão você vai arrebentar a umidade dos seus charutos, ele vai sugar a umidade dos seus charutos. Então a gente vai ter que hidratar eles. Vem cá, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse umidor aqui e vou mostrar para vocês o processo que a gente precisa fazer para hidratar ele, para poder receber os charutos. Vamos? Meus caros, agora a gente vai hidratar o umidor. Vou falar um pouquinho das especificações desse cara aqui. A gente tem um umidor aqui de condensado naval todo revestido por cedro. Então o interior dele inteiro é de cedro, que é o mais recomendado para ajudar na conservação da umidade e também no cheiro. Isso é muito importante. A gente tem aqui uma peça que ela vai interagir com criaturas altamente higroscópicas. O que são isso? São seus charutos. Eles trocam odor com uma facilidade muito grande. Então, a preocupação aqui, na hora da gente escolher um umidor que é revestido por cedro, é levando em consideração essas duas coisas. A manutenção do odor, das propriedades de cheiro, de sabor do charuto e também a manutenção da umidade. E na hora que a gente vai fazer esse primeiro tratamento, que é o tratamento de recepção do umidor, que é a primeira hidratação, a gente tem que levar em consideração o odor. A gente tem que levar em consideração que a gente precisa fazer essa hidratação com uma água que seja pura, que seja inodora, para que isso daí preserve as propriedades do seu charuto a partir de agora. Tá, agora vamos deixar de enrolação. Como é que a gente vai fazer esse troço? Eu tenho aqui uma esponja nova, tá? Essa esponja aqui, cara, laranja, feia, eu fui comprar agora no mercado porque a esponja nova que eu tinha ali, ela estava do lado dos outros produtos de limpeza e ela estava com cheiro. Então eu tive que comprar uma esponja fechada lá no mercado agora. E a gente tem aqui uma água desmineralizada, poderia ser uma água destilada. O importante é que a água ela seja pura, sem minerais. Tá, por quê, Daniel? Novamente, a gente tem duas preocupações muito grandes aqui. O que vai entrar em contato com o seu charuto tem que ser puro e tem que ser sem cheiro. Então, aqui a gente tem uma água pronta para isso. E eu vou mostrar para vocês essa belezinha. Bom, o que a gente tem aqui? Bom, a gente tem vidros bem isolados aqui, que eles não vão deixar passar umidade. A gente tem um fechamento muito legal aqui. Esse fechamento ele é bem rígido e essa borracha com espuma garante isso. E a gente tem um higrômetro que ainda não está calibrado. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, higrômetros que eu estou deixando calibrando com um Boveda de 69%. Então eu já tenho dois higrômetros calibrados aqui. Eu vou substituir esse cara aqui e depois eu vou calibrar ele também, porque a minha ideia é deixar mais de um higrômetro aqui para eu ir acompanhando como é que está essa distribuição de umidade, se eu estou colocando a quantidade de Bovedas corretos para os charutos que eu vou colocar aqui dentro. Então vocês têm que calibrar o Boveda. O que significa isso? Esse Boveda aqui é de 69%, eu deixei ele isolado e eu tenho um Boveda que está indicando 70 e outro que está indicando 69. Cara, esse cara aqui, ele não é da maior precisão do mundo, então eu poderia ter comprado ele e ele está aqui indicando 75%.
significa o quê? Significa que toda vez que ele batesse 75%, ele estaria com a umidade de 69% do Boveda. Tá claro? Então agora vou mostrar para vocês o umidor e por que que ele é desse jeito, por que que a gente projetou ele dessa forma. Bom, isso aqui tem que ser aberto mesmo, gente, tá? Para o contato da umidade ser lido aqui pelo higrômetro. E esse cara aqui, ó, ele tem esse acabamento dessa forma, você pode pedir para o Vladimir da reserva colocar alguma coisa escondendo. A minha preocupação é, se eu perder a chave, eu consigo facilmente trocar. Aqui a gente tem uma gaveta para a gente poder colocar charutos soltos ou algumas caixas que eu queira envelhecer por um pouquinho mais de tempo. A gente tem gavetas, todas elas têm que ser vazadas e elas são gavetas que se deslocam, elas não são gavetas fixas justamente para que a gente consiga acessar com mais facilidade o que está aqui no fundo. Essas gavetas elas têm a altura que permitem você colocar caixas de altura média. Isso acontece aqui, e aqui a gente tem uma gaveta com a frente fechada e que também é toda vazada para que permita a circulação da umidade. Quantos charutos cabem aqui? Você pode colocar 20 charutos deitados numa linha só, ou até uns 40, 45 charutos nessas três primeiras aqui. E aqui vai caber mais. Portanto, se a gente colocar apenas charutos soltos, a gente vai ter 200 charutos. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai hidratar todas as prateleiras. Bom, galera, agora vamos molhar a espuminha. Deixa eu fazer assim, ó. A gente vai começar a hidratar, já tirei todas as gavetas. O que a gente tem que hidratar? A gente tem que hidratar toda a superfície, toda essa parte folhada em cedro. Uma coisa muito importante, você não pode encharcar o cedro. Por quê, Daniel? Porque esse negócio ele não é 100% feito de cedro. É uma folha de cedro colada sobre o compensado naval. Então, a gente não pode molhar, encharcar esse negócio, porque senão você pode descolar o cedro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai molhar toda a superfície interna, porta, todas as gavetas. A gente vai fazer isso daqui juntos, de uma forma bem rápida, bem prática. E a gente vai fazer o suficiente para mudar de cor. Vocês estão vendo que isso daqui está bem claro. E a gente vai passar a esponja e ele vai escurecer. Feito isso, espera, ele vai secar. E aí o que vai acontecer? Se ele secar, se ele voltar a essa tonalidade daqui a 24 horas, menos de 48 horas, eu vou fazer mais uma vez. E aí, vocês não vão ver no vídeo. E aí eu vou esperar um pouquinho, e aí eu vou colocar para uso, porque eu tô doido para colocar esse negócio para uso. Vamos lá? Antes de continuar, eu queria agradecer algumas pessoas. Primeiro, eu queria agradecer ao Vladimir, que é o artesão da reserva Umidores, que fez esse negócio com bastante paciência e por isso a gente conseguiu desenvolver esse projeto juntos. Vladimir, obrigado pela paciência, pelo cuidado e por todo o cuidado mesmo. Queria agradecer o Daniel, Cigar Lawyer, dá uma olhada no Instagram dele, fotos fantásticas de charutos viajando, charutos com drinks, porque ele me respondeu um monte de coisinha que eu tava com curiosidade sobre esse processo. Tem o Mark, o Dom Mark também, que a gente troca ideia direto, inclusive sobre umidores, a gente vinha trocando ideia faz um tempo. O Thiago, da Cigar 019, e o Rodrigo Gorga, que é o maior representante da Boveda no Brasil. Inclusive, a gente vai falar sobre Boveda no final desse vídeo aqui, como é que eu vou posicionar o Boveda. E claro, não podia esquecer do Fabiano Rampazzo, que é um cara que a gente troca ideias de madrugada sobre música, poesia e charutos. E ele também me deu algumas dicas, porque ele tinha acabado de comprar um umidor em outro lugar e ainda assim a gente estava namorando sobre isso daqui. Eu mandei várias fotos do meu projeto e ele acabou dando uns pitacos. Fabiano, obrigado. Vamos fazer? Vocês estão percebendo o meu cuidado aqui para não deixar a esponja encharcada, porque a gente não quer encharcar isso daqui. Vocês estão vendo que passando mesmo pouca água é suficiente para mudar de cor, e a gente vai usar essa mudança de tonalidade aqui como termômetro. Afinal de contas, novamente, a gente não quer encharcar o cedro. Ó, gente, já perdi a paciência, já coloquei um pratinho aqui para facilitar a minha vida. Dá uma olhadinha só na diferença de cor dessa parte que já recebeu hidratação e essa aqui que ainda não recebeu. E a gente vai fazer isso com tudo.
mas já passei em todas as partes internas, menos desse lado. E agora vou terminar aqui e vou fazer as gavetas. Bom, o umidor já está hidratado. Temos até resquícios do processo aqui, né? E agora eu vou falar do Boveda ou Bóveda. Gente, as duas pronúncias eu escuto o tempo inteiro, eu não sei qual é a que vocês usam. Pensando em 100 charutos, eu vou usar esse cara aqui. Um Boveda ou Bóveda de 320 gramas. E eu vou começar usando ele aqui. No fundo do umidor. Ah, Daniel, por que você vai começar usando? Porque essa daqui é a recomendação, é usar ele na base e eu vou anotando ao longo do tempo como é que está sendo distribuída a umidade. Caso eu aumente bastante a quantidade de charutos, talvez eu coloque esse segundo de 60 gramas nessa prateleira no fundo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outro higrômetro aqui, que aí eu consigo ver daqui de cima. Esse higrômetro vai estar aqui, então eu vou ter 2 higrômetros funcionando, um de backup do outro. Se um parar de funcionar, eu tenho outro funcionando. E é assim que vai ser. Está pronto. E aí, o que vocês acharam? Ficou legal? Cara, eu adorei essa peça aqui. Foi uma peça que eu fiz certinho, do tamanho certinho para colocar em cima da adega que a gente tem, que não é uma adega grande. Então, é uma peça que ela casa certinho do lado da mesa de jantar e tem tudo a ver comigo. De repente, você tem muito mais charutos do que eu, isso daqui talvez seja uma peça que poderia ficar muito legal no teu escritório, sei lá. A ideia foi, os meus charutos eles começaram a ficar, acumular um pouquinho mais, então eu tinha uma caixa, outra caixinha, né, de pouquinho em pouquinho, e a gente resolveu ir para um umidor um pouquinho maior e que fosse uma peça também decorativa. Gostaram? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês fariam igual, diferente. E aí a gente vai conversando por aqui também sobre charutos. Galera, beijo grande quem veio até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!